Igreja Viva de Jesus, paz e luz. Que o nosso Deus abençoe você e toda a sua família, rica e abundantemente, em nome de Jesus. Levante a mão direita e vamos juntos declarar o Salmo 23, versículo 1. Vamos lá? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Aleluia! Meus irmãos, eu gravei essa transmissão antes de ir para o Monte Manaim e quero trazer profundamente uma mensagem de Deus que Ele tem revelado ao meu coração para que possamos meditar na nossa vida e aprender tanto com o exemplo deste homem que impactou as pessoas na sua influência de temor a Deus, de busca por Deus como Senhor da sua vida e das responsabilidades que Deus confiou em suas mãos, mas que no final da vida ele se perdeu. E a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não se perder ao longo da caminhada. Às vezes eu fico vendo, pessoas dizendo assim: eu já estou terminando a minha corrente e graças a Deus eu estou terminando a minha corrente, na intenção de se livrar da corrente. Poxa, peraí, não é por aí, né? Você não pode viver numa expectativa de se livrar de Deus. Isso seria muito ingrato de sua parte. Peraí, eu faço a corrente, Deus me dá o que eu quero e depois eu sumo e vou fazer aquilo que para mim é confortável? Não. Temos que buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça. E todas as outras coisas é Deus quem nos acrescenta. E nós temos que ser vigilantes para que isso não seja perdido ao longo da vida. Esse primeiro amor. Não podemos nos permitir perder o primeiro amor, porque é o que garante esse fervor de uma fé de resultados, atuante, viva, poderosa, violenta, capaz de mudar a nossa vida e mudar as circunstâncias da nossa vida. É aquilo que eu falo sempre aqui. Não é o fator externo que deve corromper a nossa fé e nos enfraquecer. É o contrário. É a nossa fé poderosa, violenta, que tem o poder de mudar qualquer que seja a realidade que a gente esteja vivendo naquele momento. Então, essa constância de vida com Deus, de priorizar a Deus, de estar no santuário 3, 4 vezes na semana, isso é vital para a nossa existência, isso é pulsão de vida, isso é toda a nutrição que o nosso corpo precisa, porque vem do alimento. E nós temos que nos atentar para não nos perdermos ao longo do caminho, como aconteceu com o rei Asa no final da vida. Então eu quero que você de pé abra a sua Bíblia em 2 Crônicas, capítulo 14. Vamos ler de pé do versículo 1 ao 4 e depois nós vamos lendo e meditando e aprendendo lições de vida com o exemplo que nos deixou este homem que fez muito bem feito a maioria de sua vida e daquilo que Deus confiou em suas mãos, que foi o reinado de Judá, mas que no final da vida ele se perdeu, se achou autossuficiente, se perdeu de Deus, perdeu a visão de Deus, perdeu a visão de si, perdeu a visão da vida e acabou morrendo. Muita gente morre, não necessariamente fisicamente, mas morre o casamento, porque perde a visão de Deus e a visão de quem você é em Deus. Morre o relacionamento com os filhos, porque você perde a visão de Deus e perde a visão de quem você é em Deus. Morre a felicidade de viver, morre a paz, morre a alegria, morre a proteção, morre o vigor, morre a esperança. Por quê? Porque você perde a visão de Deus e perde a visão de quem você é em Deus. Isso é muito perigoso. Isso aconteceu com o rei Asa e está escrito aqui, como tudo que está escrito aqui, para nos dar exemplo e nos alertar. Abriu aí? 2 Crônicas, capítulo 14, versículo 1 em diante. Marque na sua Bíblia. Nós lemos domingo, mas eu tive que trazer a mensagem tão corrida devido ao tempo. Transmissão de domingo que é tão rica, cheia de detalhes, eu não pude aprofundar. Mas graças a Deus nós podemos fazer isso hoje aqui, que estamos no santuário dessa corrente maravilhosa. Levanta-te e resplandece.
2 Crônicas, capítulo 14, versículo do 1 ao 4. De pé, vamos ler em reverência a palavra de Deus. Diz assim: Abias descansou com seus antepassados e foi sepultado na cidade de Davi. Seu filho Asa foi o seu sucessor, e em seu reinado o país esteve em paz durante 10 anos. Asa fez o que o Senhor, o seu Deus, aprova. O que ele fez? Retirou os altares dos deuses estrangeiros e os altares idólatras que havia nos montes. Despedaçou as colunas sagradas e derrubou os postes sagrados. Este sagrado aqui é consagrado aos espíritos malignos, às trevas, a tudo aquilo que não tem nada a ver com Deus. Então ele jogou por terra qualquer ponto de confiança que a pessoa teria que não fosse Deus, que não viesse de Deus, que não fosse instruído pelo profeta de Deus. Então ele jogou por terra qualquer fonte de confiança daquele povo, qualquer ponto de canalizar a fé daquele povo que não fosse Deus e a verdade da sua palavra revelada. Ele jogou por terra. Versículo 4. Ordenou ao povo de Judá que buscasse o Senhor, o Deus dos seus antepassados, ou seja, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. E que obedecesse, repita comigo, obedecesse. De novo, obedecesse. De novo, obedecesse. Esse é o segredo. É aquilo que eu falo. Há todas as bênçãos na linha da obediência a Deus. E há também todo tipo de maldição na linha da desobediência a Deus. Então, ele liderando o povo como rei de Judá, o que ele fez? Arrumou a casa e conduziu o povo à obediência a Deus. E aqui a coisa começou a mudar. Porque quando você começa a obedecer a Deus, as bênçãos começam a te perseguir. As coisas começam a dar certo para você. Se você faz certo, na direção de Deus, na revelação do Espírito de Deus para sua vida, seus resultados são bons, sua vida dá certo. Agora, se você faz errado, do seu jeito, põe a sua opinião acima da palavra de Deus, os seus achismos acima daquilo que Deus estabeleceu, aquilo que você deseja acima do que você deve fazer, então os seus resultados não são bons, porque há todas as maldições na linha da desobediência a Deus. Então ele conduziu que o povo obedecesse às leis e os mandamentos de Deus, a palavra de Deus. Palavra de Deus, palavra da salvação. Dá um beijo na sua Bíblia e repita comigo: Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, Tu és o Deus Todo-Poderoso e eu te amo, eu te busco de todo o meu coração. Eu estou no santuário porque eu sei que é aqui que a minha alma tem descanso e o meu espírito se alimenta, se fortalece e a minha vida tem direção. A direção do Senhor, meu Deus, para mim é o que eu quero seguir. Ajuda-me, Espírito Santo. Ajuda-me, Espírito Santo. Peça a Ele com fé. Ajuda-me, Espírito Santo, a viver a minha vida com sabedoria. Em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Pode se assentar? Agora eu quero que você siga comigo aqui. Marque na sua Bíblia e vá escrevendo as palavras-chave aí do ladinho da sua Bíblia, para você poder depois relembrar essas revelações que o Espírito Santo está trabalhando aí dentro de você hoje através da corrente. Olha só o que aconteceu. Vamos ver, aqui a gente vê que eles começaram a prosperar, a paz começou a reinar, Deus começou a agir, o arcanjo Miguel veio e deu descanso e paz dos inimigos para o rei Asa, para o povo de Judá, o povo de Benjamim, que estava submisso a essa direção de Deus. Aí aqui no capítulo 15, versículo 1 em diante, Deus envia
o profeta para alertar o rei Asa e o povo de Judá e Benjamim, que era o povo que estava ali se submetendo a Deus, obedecendo a Deus, sacrificando a Deus para viver o sobrenatural e tendo aliança com Deus, compromisso com Deus, com o arcanjo Miguel, buscando a Deus de todo o coração. Eu quero depois até ler para você aqui, porque está escrito assim, que eles buscaram de todo o coração a Deus. E por isso Deus estava com eles. E eles faziam certo e a vida estava dando certo. Se faz certo, a vida dá certo. E tudo é conforme a vontade de Deus. É a vontade de Deus que impera sobre todo o universo. Agora, o livre-arbítrio nos dá o poder de decidir como nós queremos viver a nossa vida. E isso exige de nós muita responsabilidade e disciplina. Disciplina é você fazer o que tem que ser feito, independente de ter vontade. Disciplina. A palavra de Deus diz que a disciplina, no momento, produz em nós motivo de tristeza e dor. Dói. Exercer disciplina dói. Exercer disciplina às vezes dá motivo de tristeza, porque você tem que abrir mão de tantas outras coisas que poderiam gerar prazer para você impor esforço em um propósito de vida, em algo que você está ali empenhando fé, empenhando confiança em Deus para você viver o sobrenatural, o sacrifício que gera o sobrenatural, o compromisso com Deus que faz Deus ter o compromisso com você. Você está entendendo? É aquela hora que na hora de vir para a corrente, você larga quem está na sua casa, pede licença, por mais que você ame aquela pessoa, por mais que você queira estar ali, você não põe ela no lugar de Deus, você não substitui ela no lugar de Deus. O lugar de Deus é de Deus e de mais ninguém na sua vida. Primeiro Deus, primeiro reino. E todas as outras coisas que a gente acrescenta é Deus. Então esse compromisso, essa consciência do compromisso com Deus, de quem é Deus na minha vida, Deus é primeiro lugar absoluto. Isso muda tudo, porque isso firma a sua existência na rocha de Israel. E isso faz com que todas as outras coisas se tornem secundárias. Deus é a prioridade, porque é Ele que te acrescenta todas as outras coisas. Então o que Deus fez? Ele respondeu à fé, porque Deus responde fé. Ele respondeu à fé do rei Asa, do povo de Judá, que estava ali obedecendo, se submetendo a Deus, totalmente voltado para Deus, priorizando Deus, colocou Deus no lugar de Senhor absoluto, e Deus teve condições de ajudá-los, de fazer por eles. E aí Deus mandou a revelação através do profeta, o profeta Azarias. O Espírito de Deus veio sobre Azarias e foi falar com o rei Asa, alertando ele: escute, Asa, Deus está com você enquanto você estiver com Ele. Se você deixar Deus, Ele também vai te deixar. É igual aquela pessoa que faz a corrente. Ela está firme na corrente, lutando a luta certa. E Deus está dando vitórias para ela. Ela vai se sentindo forte. Ela vai ali golpeando o inimigo com cada vez mais força. E ela vai crescendo no exercício da batalha espiritual. E aí, depois que ela já está se sentindo bem, já começou a ter vitórias, aí ela começa a relaxar. O que vai acontecer? O que ela conquistou pela fé, ela vai perder. Porque o que é conquistado pela fé é mantido pela fé. Você está entendendo hoje aqui, pela revelação do Espírito Santo, que é uma condicional que Deus coloca não só para você, mas para mim também. Para todos nós. Não foi só para o povo, mas foi para o rei. O profeta disse: rei Asa, e o povo de Judá e Benjamim, escute, Deus está com vocês enquanto vocês estiverem com Ele. Se o deixarem, Ele também os deixará. Agora, se vocês o buscarem e obedecerem, Ele tem compromisso com vocês. Ele se deixará encontrar. Da mesma forma é aquela pessoa. A pessoa está fazendo, por exemplo, a corrente levanta-te e resplandece. Depois da corrente levanta-te e resplandece, vem outra corrente, com outro portal de revelação, de mover do Espírito de Deus, de força, de empoderamento espiritual para a sua fé. O que é conquistado pela fé é mantido pela fé. Você não pode parar de lutar, você não pode parar no meio do caminho. Você está entendendo o que eu estou dizendo em nome de Jesus? Então pega isso para a vida. Seja continuista na sua vida espiritual. Não pare de lutar. Enquanto você está lutando, você está de pé. Vamos! Primeiro Deus, primeiro reino.
É aí que você estabelece a sua vida, é no plano espiritual que você determina quais serão seus resultados, como serão seus relacionamentos, como será a sua vida. Olha o que o profeta, enviado por Deus e movido pelo Espírito de Deus, alertou o rei. Marca na sua Bíblia, porque isso é forte demais. 2 Crônicas, capítulo 15, versículo 1 em diante. O Espírito de Deus veio sobre Azarias, filho de Obed. Ele saiu para encontrar-se com Asa e lhe disse: escutem-me, Asa, e todo o povo de Judá e Benjamim. Escuta, escuta. O Senhor está com vocês quando vocês estão com Ele. Se o buscarem, Ele deixará que o encontrem. Mas se o abandonarem, Ele os abandonará. Olha como é sério. Tem aquelas pessoas que se iludem por uma religiosidade sem Deus, que acreditam que só pensamento positivo é o suficiente para Deus agir na vida delas. Elas criam um Deus confortável para elas, que não tem nada a ver com o Deus da Bíblia. Deus é um só, é o que está escrito aqui, ó. A Bíblia é o pensamento de Deus, é a palavra de Deus. Tudo que foge disso aqui não tem nada a ver com Deus. Aí a pessoa cria para ela no imaginário dela ali um Deus confortável. Ou seja, eu fico no meu cantinho, quietinho da minha casa, Deus é todo poderoso, Ele faz se Ele quiser. Se Deus quiser, Ele faz. Então eu vou ficar aqui esperando de braços cruzados, não vou fazer nada, não vou agir a minha fé, porque eu decido que fé é só ter boas intenções, só desejar. E a vida dela vira o quê? Uma destruição completa. Porque Deus tem compromisso, acima de tudo, de honrar a palavra dEle. O compromisso de Deus é para quem tem compromisso com Ele. Eu estou provando isso para você mais uma vez aqui, ó, na palavra de Deus, com todas as letras. E aí você vê, se você abandona a Deus, Ele te abandona. Simples assim e duro assim. Deus não vai te obrigar a vencer na vida. Deus não vai te obrigar a servi-lo. Deus não vai te obrigar a amá-lo. Deus não vai te obrigar a obedecê-lo. Mas você também vai colher consequências das suas escolhas. Então, o Senhor está com vocês quando vocês estão com Ele, o profeta avisando. Se o buscarem, Ele deixará que o encontrem. Mas se o abandonarem, Ele os abandonará. Durante muito tempo, Israel esteve sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote para ensiná-lo e sem a lei. Muito tempo. Por quê? Porque eles não se submeteram ao profeta. Eles ficaram arrumando desculpas, historinhas para justificar os fracassos, para deixar a vida assim confortável, para não ter que pagar o preço de uma fé viva. Você está entendendo? Uma caminhada com Deus exige esforço. Eu falo para os meus filhos, Davi e Manuela, se vencesse na vida fosse fácil, todo mundo seria vencedor. Então é preciso disciplina para obedecer a Deus, para se submeter à palavra de Deus com diligência, impondo força no exercício desta fé. E aí você vive a promessa, se você percorrer o caminho que Deus traçou. A pessoa faz errado e quer que a vida dê certo, não tem jeito. Tem que seguir a receita. Escuta, a receita aqui, ó. Essa aqui é a receita da vida. Durante muito tempo, Israel esteve sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote para ensiná-lo e sem a lei. Mas em sua angústia, ou seja, o que isso gerou? Angústia. Perdas, dores, lamentos, fraquezas, fracassos, derrotas. O inimigo dominando. Então, até que Israel decidiu se humilhar perante Deus. Ter humildade para obedecer. Ufa, cansei de sofrer. Agora eu vou decidir obedecer. Tem gente que tem que sofrer muito para poder ter humildade de obedecer a Deus, né? Não precisa disso. Se você se disciplinar adiante de um problema, diante de uma adversidade na sua vida, você buscar em primeiro lugar Deus, em vez de correr para a vizinha e reclamar da vida, em vez de começar a murmurar, em vez de abrir a boca para poder pesar mais ainda o desafio que você está enfrentando, você correr para Deus, falar com o profeta, aqui ó, durante muito tempo Israel esteve sem o verdadeiro Deus. Por quê? Tentou vencer na força do braço, tentou resolver do seu modo e não do modo de Deus. E Deus não tem compromisso
com aquele que se acha autossuficiente. Compromisso de Deus é com quem tem compromisso com Ele. Sem sacerdote para ensiná-lo, ou seja, o sacerdote, o profeta, Deus envia para te ensinar o caminho, te revelar, olha, é esse o caminho da sua vitória. Cabe a você decidir, obedecer ou não. Se obedecer, você vai colher fruto da obediência. Se desobedecer, você vai colher fruto da desobediência. E sem a lei, ou seja, sem o manual, sem se submeter à prática da palavra de Deus. Mas em sua angústia, eles se voltaram para o Senhor. Sofreu bastante? Chega de sofrer, cansou de sofrer, agora vamos submeter a Deus. Aí voltou para o Senhor, o Deus de Israel, e buscaram-no. E quando buscaram, o Senhor se deixou encontrar. Agora vê aí no verso 7. Diz assim: sejam fortes e não desanimem. Ou seja, sejam perseverantes, não parem de lutar, não desanimem, pois o trabalho de vocês será recompensado. O que é isso? Se eu obedeço a Deus, se vem a luta, é porque eu sei que a vitória vem junto. Eu serei recompensado. Eu posso continuar. Talvez eu não esteja vendo ainda as coisas mudarem aos meus olhos, mas a fé é a certeza das coisas que eu espero. A convicção dos fatos que eu não estou vendo, mas eu sei que vai acontecer, porque eu estou exercendo em obediência aquilo que Deus me ordenou, aquilo que Deus me direcionou a fazer. Seja forte e não desanime. Sejam fortes e não desanimem, pois o trabalho de vocês será recompensado. Bate no peito e repita comigo: eu tenho que ser forte. Eu não posso desanimar, porque o meu trabalho Deus vai recompensar. De novo, eu tenho que ser forte. Eu não vou desanimar, porque o meu trabalho Deus vai recompensar. Aleluia. Você crê nisso? Hein? Então diga: eu creio. Aleluia. Agora veja comigo o versículo 10. Eu estou em 2 Crônicas, capítulo 15, versículo 10. Olha como é forte esse estudo. Meu Deus do céu. Quantas lições para a nossa vida a gente tira aqui. Eles se reuniram em Jerusalém no 3º mês do 15º ano do reinado de Asa. Naquela ocasião sacrificaram ao Senhor 700 bois, 7.000 ovelhas e cabras do saque que haviam feito. Ou seja, Deus deu vitórias para eles, prosperou eles. Você pega a história toda, você vai ver. Deus foi prosperando, o arcanjo Miguel agiu e deu vitórias impossíveis. E o inimigo era muito maior, muito mais forte. Mesmo assim eles venceram, não por competência deles, mas porque Deus deu vitória a eles. E eles começaram a ser temidos pelos inimigos por causa da força que eles tinham de vitória, força de fé para vencer. Deus era com eles eram imbatíveis, eles eram invencíveis. E aí o que aconteceu? Deus prosperou, e na prosperidade, nos despojos das guerras, nas vitórias que eles tinham, porque naquela época quem vencia podia ir lá e tomar tudo do povo que foi vencido na guerra. E aí eles começaram a prosperar, enriqueceram muito. E o que eles fizeram? Sacrificaram ao Senhor. Versículo 11. Naquela ocasião sacrificaram ao Senhor 700 bois, 7.000 ovelhas e cabras do saque que haviam feito. Imagina que volume de sacrifício gigantesco. Fizeram um acordo de todo o coração e de toda a alma de buscarem o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Eles fizeram um compromisso de viver para Deus. O Senhor é o meu Deus, isso nunca vai mudar. De toda a minha alma, de todo o meu coração, eu vou buscar Deus, eu vou me submeter à palavra de Deus, eu vou viver com Deus em primeiro lugar na minha vida. Eles fizeram esse compromisso com Deus. Versículo 15. Todo o povo de Judá se alegrou com o juramento, pois o havia feito de todo o coração. Eles buscaram a Deus com a melhor disposição. Quanto de disposição você tem colocado na sua busca a Deus? Hein? Independente se você está ou não com vontade, independente de você ter ou não justificativas, o quanto de compromisso você coloca na sua corrente, na sua busca por Deus de todo o coração, na sua sede por Deus com todas as forças da sua alma, hein?
Olha aqui, todo o povo de Judá alegrou-se com o juramento, pois o havia feito de todo o coração. Eles buscaram a Deus com a melhor disposição. Ele deixou que o encontrassem e lhes concedeu paz em suas fronteiras. O único capaz de dar paz aí nesse coraçãozinho seu é Deus. Jesus, Filho do Deus vivo, Deus também, Deus Filho. Ele é chamado Príncipe da Paz. Não existe paz fora de Deus. Eu não sei que raio que as pessoas tentam buscar preenchimento do vazio de suas almas fora de Deus. Não existe. Não existe. Não há nada de tão bom na vida que venha de outra fonte senão Deus. O que há de melhor nessa vida só pode vir de Deus. Só pode vir de Deus. E às vezes a pessoa quer medir forças com Deus, quer se livrar de Deus, ou fazer a corrente porque tá tudo ruim. Quando terminar eu me livro da corrente. Que é isso? Tá errado. Enquanto você busca Deus, Ele se deixa revelar a você. Enquanto você está com Deus, Deus está com você. Enquanto você luta, o inimigo cai. Não pare de lutar. Enquanto você está de pé, o inimigo está no chão. Escuta, olha que profundidade dos ensinamentos que Deus está nos trazendo através deste exemplo. Olha que preciosidade, que riqueza. Se você não estivesse aqui, você não estaria aprendendo isso hoje. Nesse ambiente do céu, que é o santuário do Altíssimo. Isso é tão forte, isso me edifica tanto, sabe? Eu me sinto tão abençoada, tão privilegiada por Deus de estar aqui ministrando a você, mas sendo ministrada pelo Espírito Santo. Se atente ao primeiro amor. Se atente para não se perder na vida. Olha o que aconteceu, versículo 19. E não houve mais nenhuma guerra até o 35º ano do seu reinado. Ou seja, tudo começou a dar certo. Eles prosperaram, começaram a ter condições de honrar a Deus ainda mais. E fizeram juramentos e propósitos e colocaram ali com todo esforço, colocaram com a melhor disposição a vida diante de Deus. Que lindo isso. Estavam vivendo o quê? A glória. Eles estavam vivendo a glória. Eles estavam vivendo o máximo, a glória. Até que eles se acostumaram com o bom, perfeito e agradável. Aí é perigoso. Aí é perigoso, porque se a pessoa não tem discernimento e mantém ali aceso a busca do primeiro amor, o primeiro amor, fazer cada vez mais, não perder as práticas das primeiras obras, ela começa a se achar autossuficiente. Peraí, eu tô em paz, eu tô bem, tá tudo dando certo. Não é tudo Deus. Não é assim, tanto assim. E foi o que aconteceu com o rei Asa. A soberba começou a achar lugar no coração dele. E o que ele começou a fazer? Começou a tomar decisões fora de Deus. Ele começou a deixar de ter o compromisso que ele tinha antes com Deus e passou a ficar cada vez mais distante de Deus. E aí você vê, ele foi perdendo vitórias pequenas, perdendo batalhas pequenas, uma doençazinha que, se ele tivesse sido humilde, buscado a Deus a cura, Deus havia o curado. Está escrito aqui, eu vou ler para você. Mas ele não buscou a Deus e morreu por causa de um inimigo pequenininho. Pequenininho. Por quê? Porque ele se perdeu na vida. Cuidado para você não se perder na vida. Deus quer que você viva uma vida subindo degrau por degrau, até a glória, até o céu. O céu é o limite. E aí tem pessoas que, quando estão lá em cima, lá perto do topo da escada, decidem pular lá embaixo e terminam a vida muito mal. Como que você quer terminar a sua vida no céu, na glória, vivendo o máximo de Deus nessa terra e depois o máximo de Deus na glória? Ou um pouquinho para você tá bom e depois você se corrompe e se despenca lá de cima? Ei! Sua vida é resultado das suas escolhas em Deus. E não tomar uma decisão já é uma decisão tomada.
Não se posicionar numa fé definida em Deus já é uma decisão tomada, já é uma posição assumida. Você está entendendo? 2 Crônicas, capítulo 16. Começa a ficar sério a coisa aqui. Olha aí. Versículo 9. Capítulo 16, versículo 9. Já estou encerrando. Pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra, para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. Forte demais. Forte demais. Deus está buscando quem dedica totalmente o coração a Ele. Ele está com os olhos por toda a terra buscando. Quando Deus está com os olhos sobre toda a terra buscando quem dedica a Ele totalmente o coração, Ele encontra você? Ele encontra você onde? No santuário? Buscando a Ele? Com o coração totalmente voltado a Ele, derramado na presença dEle, rendido a Ele. O Senhor é o meu pastor, eu confio no Senhor, é o Senhor que me guia. Ou é você que se guia pelas suas opiniões e achismos? Ou você se deixa guiar pelas opiniões da sua família, dos seus parentes, dos seus amigos que não tem compromisso com Deus? Aqui, ó. Ó o guia da nossa vida aqui, ó. Aqui, ó. Ó o guia da nossa vida aqui, ó. Marca na sua Bíblia. 2 Crônicas, capítulo 16, versículo 9. Pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. Ele fortalece. Versículo 12. No 39º ano do seu reinado, Asa foi atacado por uma doença nos pés. Embora sua doença fosse grave, não buscou a ajuda do Senhor, mas dos médicos. É errado, numa enfermidade, você buscar ajuda médica? Não, mas primeiro você tem que buscar Deus. Então, no 41º ano do seu reinado, Asa morreu. Por quê? Porque ele foi buscar ajuda dos médicos? Não, não é esse o ponto. O ponto é porque ele desprezou a Deus, então Deus deixou de ter compromisso com ele. Você vê, ele viveu coisas extraordinárias pela fé, ele viveu Deus estando com ele, dando a ele tudo que ele precisava, mais do que ele imaginava. Só que chegou um momento na vida que ele se achou autossuficiente, ele se deixou envolver com as circunstâncias. Está tudo tão bom, acho que não foi tudo Deus. E aí ele começou a puxar a glória para ele. O coração dele se encheu de soberba e ele começou a tomar decisões fora de Deus. É isso que eu falo. Defina sua vida em Deus. O resto é resto. Busque em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas as outras coisas quem te acrescenta é Deus abençoado. Abençoado. Entenda isso em nome de Jesus. Deus é quem cuida de nós. O Senhor é o meu pastor. E nada me faltará, porque é Ele quem me guia mansamente às águas tranquilas. O que é água na palavra de Deus? A própria palavra de Deus. Ele me guia na sua palavra, Ele me lidera no caminho que eu devo andar. E cabe a mim obedecer ou não a voz, o comando do meu bom pastor. Eu peço de todo o meu coração, com todas as forças da minha fé, que o Espírito Santo, assim como está trabalhando pesado dentro de mim essa revelação profunda, Ele também faça isso na sua vida, para que você viva uma qualidade de vida alta com Deus, uma vida profunda com Ele. Se coloque de pé no seu lugar em nome de Jesus. E eu vou te colocar diante de Deus para você fazer a sua oração e pedir a Deus que Ele venha encontrar em você um coração totalmente dedicado a Ele. Como está escrito: pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra,
para fortalecer aqueles que dedicam totalmente o coração a Ele. Então peça a Deus: Senhor, encontre em mim um coração totalmente voltado para o Senhor, dedicado ao Senhor, e me fortaleça. Me fortaleça, me encha de força, encha o meu corpo de saúde, me encha de uma fé violenta, capaz de me levar a viver o sobrenatural. Faça a sua oração a Deus agora. Você não está em outro lugar senão na casa de Deus, que é o teu Pai. Ninguém pode fazer na sua vida aquilo que só Deus pode fazer. E com as suas mãos levantadas, eu quero que você faça a Deus a sua oração. E eu vou encerrar a transmissão de hoje com esse louvor: é minha a vitória, e eu vim aqui buscar. E a única condição que eu tenho é deixar Deus agir na minha vida pela minha fé. Peça a Deus: ensina-me, Senhor, a ter um coração grato, a sede insaciável de te honrar, de te agradecer, de viver uma vida de louvor ao Senhor todos os dias da minha vida. Estar firme na minha corrente todo o tempo. Tomar Santa Ceia aqui na terra todos os domingos, até quando eu for tomar Santa Ceia no céu, assentado à mesa junto com o Senhor, porque o Senhor prepara a mesa para mim todos os domingos no santuário. E quando os meus dias se findarem na terra, o Senhor prepara uma mesa para mim nos banquetes celestiais na eternidade. Fala com Deus: eu quero mais do que vitórias que o Senhor pode me dar e só o Senhor pode me dar. Eu quero um relacionamento profundo contigo. Eu quero vida contigo. Eu quero uma vida inteira contigo. Fala para Deus de todo o seu coração. Fala para Ele: eu quero uma vida inteira contigo, Senhor. Eu quero uma vida inteira no santuário. Eu quero uma vida inteira com o Senhor como centro da minha existência, buscando em primeiro lugar o Senhor. Não permita que o meu pé vacile, não permita que eu me perca na vida, que eu perca a visão de quem o Senhor é e de quem eu sou, na fé, no Senhor, em nome de Jesus. Levante as mãos e cante comigo. Deixa Deus agir na sua vida. Ninguém pode fazer aquilo que só Deus pode fazer. Levante as mãos para os céus e cante. Deus Todo-Poderoso do céu, Deus de Israel, Ele está neste lugar, já está a operar. Receba a vitória. Declare, igreja. Declare a sua vitória. Ele está neste lugar, já está a operar. Receba a vitória. Declare a sua vitória. É minha vitória. É minha vitória. Eu vim aqui buscar. É minha vitória.
neste lugar, já está a operar. Receba a vitória, declare a sua vitória. Ele está neste lugar, já está a operar. Receba a vitória, declare a sua vitória. É minha vitória, é minha vitória, eu vim aqui buscar. É minha vitória, é minha vitória, é minha vitória, eu vim aqui buscar. É minha vitória, é minha vitória, é minha vitória, eu vim aqui buscar. É minha vitória, é minha vitória, é minha vitória, eu vim aqui buscar. Levante as suas mãos e dê um brado de vitória ao nosso Deus. Diga aleluia, glória a Deus. É minha vitória, é minha. Oh! Vamos juntas. Yeah! Oh! Aleluia. Bate palma e diga glória a Deus.